Olá, nesta época do ano eu sempre fico assim bastante curioso. É uma época curiosa, a época do Natal. A palavra Natal significa natalidade, natalício, nascimento, pressupõe a comemoração de um aniversário. Então, nestas épocas eu saio pelas ruas e começo a procurar o aniversariante. Quem é que as pessoas estão enaltecendo, comemorando, homenageando, não é? Ontem então andei por alguns shoppings e neste suposto aniversário eu não encontro nenhuma menção do suposto aniversariante. Então isso me incomoda. Eu sou um cara chato, eu não consigo assimilar ideias, comprar ideias sem raciocínio, sem lógica, sem inteligência, não é? Cadê o aniversariante do Natal, não é? Será que é São Nicolau, o velhinho barbudo que distribui presentes? Foi um cara legal, se fazia o bem, se distribuía brinquedos para as crianças. São Nicolau, um cara legal, é mano nosso, não é? Mas é ele o aniversariante? O que ele está fazendo nessa festa do dia 25? E o dia 25? Quem foi que disse que o suposto aniversariante nasceu nessa data? A data do nascimento do Cristo não é mencionada nas Escrituras. 25 de dezembro só está relacionado, associado ao solstício, que era uma comemoração em adoração ao deus do sol de povos antigos, não é verdade? As árvores, o que aquela árvore de pinheiro tem a ver com Cristo? A única referência que nós encontramos aí na história são os romanos, não é? Que adoravam, ornamentavam árvores para agradecer a Saturno, que era o deus da lavoura. E o que essas coisas têm? Tudo, diz tudo sobre tudo, menos sobre o suposto aniversariante do 25 de dezembro, né? Isso é preocupante. Por que isso é preocupante? Porque aí o São Nicolau, ele vem num trenó com renas voadoras e vem do Polo Norte. Parece assim muito gostoso, muito bom, né? Colocar esse mundo mágico para as crianças. Mas eu, como já disse, eu sou chato. Eu tenho dito que é preferível ensinar para as crianças verdades em linguagem infantil do que mentiras em linguagem de adulto. Por quê? Porque quando essa criança faz 5, 6 anos, ela entende que a história de Papai Noel era mentira, não é? Que era o pai dela que comprava os brinquedos com o 13º e ajudava no comércio da cidade e do mundo. Então essa criança ela descarta essa possibilidade. E aí vem a minha preocupação. Quando você eleva um mito à condição de realidade, você abaixa a realidade ao nível de mito. Se Papai Noel, que era verdade, passou a ser mentira, aquele Cristo que estava lá deitado numa manjedoura, ele vai todo no pacote da lenda. Fica tudo como folclore, não é? E aí você forma adultos sem fé. Porque a verdade foi misturada com a mentira. A verdade foi misturada com a mentira. E isso não acontece somente no Natal, né? Depois vem a Páscoa. Se você ler lá em Êxodo capítulo, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 12, quando é instituída a primeira Páscoa, não é? O povo está prestes a sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, e então é instituída a Páscoa, para que quando as crianças perguntassem para os seus pais por que hoje nós estamos fazendo essa comemoração, comendo esse pão asmo, esse pão sem fermento, então os pais explicariam para os filhos, olha, é para deixar registrado, e está escrito lá em Êxodo 12, por estatuto perpétuo, quer dizer, todas as gerações, até o fim do mundo, quando perguntarem por que da comemoração da Páscoa, é para lembrar que Deus fez algo fantástico, como fazer o povo caminhar em seco através do Mar Vermelho. Para isso é que foi instituída a Páscoa. Depois, em Lucas 22, Jesus diz, olha, isso que eu faço convosco um novo pacto. Quer dizer, a partir de agora, Novo Testamento, vocês não precisam mais matar cordeiro para comemorar a Páscoa, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa é algo sério, sagrado, importante, para que as gerações, as crianças que viessem no mundo, soubessem que existe um Deus verdadeiro que abre mar, e existe um Filho verdadeiro desse Deus que veio, assim como Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, Jesus nos tira da escravidão do pecado, do mundo, das tolices. Toda esta seriedade está envolvida na questão da Páscoa. E aí nós temos um coelho que bota ovo de chocolate. Não tem como não ficar triste com uma coisa dessa, não é?
Repito, é melhor ensinar para as crianças verdades em linguagem infantil do que mentiras em linguagem de adulto. Depois cresce um adulto vazio, não sabe se vai, se fica, né? Sem eira nem beira, não sabe que tribo segue, que Deus que segue. Por quê? Porque foi alimentado e educado com tolices. E eu repito, é preferível ensinar para as crianças verdades em linguagem infantil do que mentiras em linguagem de adulto. Ensinamos para as crianças que é feio mentir e mentimos que o presente caiu pela chaminé de um velho com renas voadoras, não é verdade? Então nós misturamos a verdade com a mentira e depois nós não entendemos por que os adultos são tão vazios. São vazios de conteúdo. E eu entendo, é muito mais fácil simplesmente dizer ho, 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 do que explicar estas coisas para os filhos, não é? Até o próprio presépio que é colocado embaixo da árvore, ele vai contra todos os princípios bíblicos, porque em Êxodo capítulo 20, versículo 1, está escrito: não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Então é uma miscelânea e é uma covardia de pesquisar, de conhecer e de educar as gerações que estão por aí. Ho, ho, ho! É muito mais fácil dizer isso do que ensinar para os nossos filhos que Deus é bom.